No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre tecidos e fibras têxteis. Eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado que tipo de tecido é melhor, qual que esquenta menos, qual que amassa menos. E aí, se você tem essas dúvidas, fica aqui nesse vídeo que tá recheado de informações muito valiosas para você aplicar no momento que você for escolher as suas roupas. Primeiro, a gente precisa estabelecer as diferenças entre fibras têxteis e tecidos. Não confunda tecido com fibra têxtil e vice-versa. A fibra têxtil é a matéria-prima por meio da qual o tecido é construído. E essa matéria-prima é oriunda, pode ser oriunda da natureza, pode ser oriunda de materiais químicos. Então, a fibra têxtil, ela se transforma num fio, por meio do processo de fiação, para depois se entrelaçar e construir o tecido. Tecido é o que é usado para fabricar as roupas. Então, a fibra começa lá com a fibra têxtil, depois ela vira um fiozinho, para depois virar um tecido e chegar na roupa. Aí, como é que a gente vai fazer esse processo de confecção da roupa? O desenho, o corte, a costura, até chegar na peça prontinha aí para você usar. E aí, essa é a diferença entre fibra e tecido. E o principal para você conseguir fazer boas escolhas é entender sobre as fibras têxteis. Se você entende sobre as fibras, se torna muito mais fácil escolher o tipo de tecido e o tipo de roupa que você vai usar, para que tipo de ocasião, para o clima. E aí, por isso que eu quero trazer essas diferenças aqui para vocês agora. As fibras têxteis, elas são divididas em fibras naturais e em fibras químicas. As fibras naturais, elas são oriundas da natureza. A gente tem fibras que são oriundas de plantas, como, por exemplo, o algodão. O algodão, ele nasce, né, em volta da semente do algodão. E aí, aquele algodãozinho é o que a gente usa para fazer o fio e depois construir a roupa. E usa para várias outras coisas também. Até para tirar nosso esmalte, tirar maquiagem. E aí é uma fibra maravilhosa, porque é multiuso. Eu vou deixar a fotinho aqui da flor de algodão. Se você nunca viu, é assim. E o algodão, ele representa mais de 50% do consumo mundial anual. É muita coisa, então é uma fibra super valiosa e que realmente precisa ir de muita quantidade, porque é a mais utilizada. Então, a gente tem a fibra do algodão, a gente tem o linho. O linho é obtido por meio do caule de algumas plantas, tanto o linho como o sisal, como a ráfia. Tudo isso que eu tô falando para vocês são fibras. Outro exemplo de fibra natural, a lã. A lã é obtida da cabra, da ovelha, da cabra. E a gente tem várias espécies de cabras diferentes. A gente tem cabra angorá, a gente tem cabra merino. E aí isso é o que vai diferenciar o nome da lã. Você já deve ter visto por aí falando de meia de lã merino, por exemplo. É uma meia maravilhosa, é uma meia super quentinha, super confortável. E aí, por isso que é importante vocês entenderem essas diferenças. Temos a lã, que é de origem animal, mais natural, né? Temos a seda. A seda, ela é oriunda da secreção do bichinho da seda, que tem esse nome aqui. Esse é o nome do bichinho da seda. E esse é a secreção, que é tipo um casulo, que ali tem os fios da seda. A seda é mais uma fibra natural. Algumas pessoas que são veganas, por exemplo, não vão usar a seda, não vão usar o couro. O couro é outro exemplo de fibra natural.
E aí essas pessoas vão optar por outros tipos de fibras, como o algodão, a ráfia, o linho, não vão consumir fibras naturais. Agora vamos falar das fibras químicas. As fibras químicas se dividem em fibras artificiais e fibras sintéticas. Nas fibras artificiais, a gente tem uma matéria-prima de origem natural, então é uma matéria-prima que vem lá da natureza, como viscose, como tencel, liocel, o cupro, são materiais, né? São fibras artificiais que vêm da natureza, da polpa da madeira, mas elas passam por um processo químico para virar o fio e, consequentemente, o tecido ser produzido. Então, essas são as fibras artificiais. As fibras sintéticas, elas são fibras que não são oriundas da natureza. Elas passam por um processo 100% químico, então elas são 100% químicas. Por exemplo, poliéster, poliamida, elastano. Essas fibras são fibras geralmente oriundas do petróleo, então por isso são fibras sintéticas. E aí a gente precisa entender que não existe o pior e o melhor. Existe uma melhor construção do tecido a partir dessas matérias que eu falei para vocês. Por isso é importante a gente entender que o que vai ditar se uma peça é boa ou não é só a fibra, não é só o tecido. É o corte, a costura, a gramatura do tecido. Tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai escolher uma peça. E agora eu vou falar para vocês alguns exemplos de tecidos. Vou falar os mais conhecidos para vocês, porque senão esse vídeo também ficaria enorme, porque existem diversos tipos de tecidos. E o primeiro tecido que eu vou falar aqui para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, ele é muito utilizado na confecção de camisas, é o tricoline. Tricoline é um tecido à base de algodão, normalmente. Ele pode ter alguma outra fibra no meio ali da composição, talvez um poliéster. E ele é muito utilizado nas camisas, em alguns tipos de vestidos, em algumas saias. E aí, dependendo da gramatura, ele vai dar um caimento muito bonito na peça. Aqui eu tenho uma peça de tricoline. Tá até aqui do lado. Por acaso, tá aqui do lado para vocês verem. Aqui eu tenho uma peça de tecido tricoline, cuja fibra têxtil é algodão. Aqui eu tenho uma peça 100% algodão. E como que vocês identificam isso na roupa? Vocês vão olhar a etiqueta de composição. Por isso, não arranquem as etiquetas das roupas de vocês, porque ali tem a composição e ali tem as instruções de lavagem, a forma como você precisa cuidar dessa peça. Porque tem peça que não pode ser lavada à máquina, tem peça que não pode nem ser lavada com água, tem peça que não pode secar na máquina, nem ser lavada com água muito quente. Por isso, vejam a etiqueta de composição. É essa fotinho aqui, ó. Isso aqui é a etiqueta das instruções de lavagem e algumas têm a composição junto, outras têm a composição separada. Eu vou deixar outra aqui para vocês verem também. Então, aqui a composição e aqui eu vou deixar as instruções de lavagem. E aí vai estar ali dentro da sua roupa, na etiqueta, vai estar aqui a composição. Então, aqui eu vejo que a minha peça é 100% algodão, 100% algodão. E em que isso influencia? Uma peça de algodão, não só de algodão, tá? Mas uma peça de fibras naturais, como eu falei lá no começo do vídeo, algodão, linho, seda, são peças que vão amassar, amarrotar com mais facilidade.
E aí, se você é um homem e tá assistindo esse vídeo, ou se você é uma mulher que não tem muito tempo de lavar roupa, de passar roupa e não gosta de ficar amassada, evite peças que sejam 100% de algodão. Evite isso, porque elas amassam muito facilmente. E como que você pode escolher? Você pode escolher uma peça de algodão que tenha um pouquinho de poliéster, que é aquela fibra sintética que eu expliquei para vocês. Mas qual que é a vantagem do algodão? O algodão é uma fibra muito fresca, assim como as outras fibras naturais também. Então ela proporciona muito conforto térmico. Se você mora numa cidade quente, por exemplo, e precisa usar manga comprida no trabalho, fuja do poliéster, porque o poliéster é muito quente. Se você escolhe uma peça de 100% produzida com poliéster, você vai assar. Você vai ficar suada, dá mau cheiro, é uma fibra que não te deixa transpirar, então isso acaba acarretando mau cheiro. Por favor, escolha peças que sejam mais frescas. Ou você vai optar pelo algodão, porque vai ser muito melhor para você, ou você vai optar pelo algodão misturado ou com uma viscose ou com um poliéster. Isso aí tá ok. Ainda nesse quesito de roupas que amassam muito, eu não indico linho, tecidos à base de linho, para ambientes formais. Esse aqui, eu vou deixar uma foto aqui de uma peça de linho, com a fibra linho. O linho, ele amarrota muito, então as peças em linho têm essa característica desse amarrotado natural, isso é algo muito próprio do linho. E aí, se você usa esse tipo de peça num ambiente formal, vai parecer que você está largado, parece que você não passou roupa. Então, não usa o linho em ambientes formais, numa festa à noite, num casamento, porque é um tecido informal e é um tecido que combina muito com o verão, é a cara do verão. Se você usa o linho no inverno, ele não conecta com aquela estação, porque o linho é um tecido muito verão. Agora vamos para outro tecido que você com certeza conhece, mas você acha que a peça ela tem esse nome porque a composição é essa, mas não, eu tô falando do cetim. O cetim é aquele tecido meio brilhosinho, que tem um leve brilho natural, que é essa peça que é uma peça em cetim, tecido cetim. Mas o cetim, ele pode ser tanto de seda, que vai ser maravilhoso, né? Vai ser super confortável, vai ter um caimento lindo, super elegante, vai ter um brilho discreto. Então, a gente tem cetim de seda, a gente tem cetim de poliéster, que é a fibra sintética que eu expliquei para vocês. Dependendo da gramatura do tecido, pode ser que ele não tenha um caimento tão bonito, pode ser que ele fique com uma aparência de plastificado ou muito armado, e por isso é importante avaliar tudo isso. E também tem cetim de viscose. O cetim de viscose vai ser também bem confortável. E aí agora, toda vez que você for comprar uma peça em cetim, você já sabe. Ah, eu quero uma peça de cetim. Tá, mas cetim de quê? De viscose? De poliéster? De seda? A seda é a mais nobre, né? Das fibras têxteis, é a mais cara de todas. E aí, às vezes, a gente tem que recorrer a outros tipos de fibras. A viscose, por exemplo, vai dar um acabamento bonito para a peça, vai dar um visual bonito e vai ser muito mais barata que a seda. Por outro lado, ela vai ser mais cara do que o poliéster, porque o poliéster, inclusive, tem sido muito utilizado na indústria têxtil porque é um material de custo mais baixo. Por isso que a gente tem visto tantas peças de poliéster aí pelas lojas. Só que não é um material que seja tão bom para a saúde. Porque imagina, uma coisa que não te deixa transpirar. É algo que é químico também. É algo que vem lá do petróleo. Imagina você colocando isso no seu corpo. E aí já tem vários estudos, eu já vi alguns estudos sobre isso também, que não é um tecido que faça bem para a saúde. E falando disso, até quando a gente fala de peça íntima,
Aí a gente entra já em peças de elastano, né? Que eu falei pra vocês que o elastano também é uma fibra sintética. O ideal é que você use uma calcinha de algodão, porque o algodão, ele é um tecido natural, é uma fibra natural. O algodão vai te deixar transpirar. É bom que você evite calcinhas e sutiãs, por exemplo, de poliéster. A poliamida ainda é um pouco melhor do que o poliéster, mas ambos terão o elastano também na composição, que é aquilo que vai dar o conforto, vai dar mais mobilidade para a gente na hora de usar a peça. Então já fica ligado nisso aí. Não compra mais peça de lingerie de poliéster. E nem pro seu marido também, nem pro seu namorado, nem pro seu filho. Procura aí roupa íntima de algodão, que é muito melhor para a saúde. Mais um tecido que é muito conhecido é a sarja. A sarja também é feita de algodão. Sarja é utilizada para fazer jaquetas, para fazer calças. É aquele tecido mais grosso, mais encorpado. A gente vê muitas calças, tanto masculinas quanto femininas. Eu tenho uma peça aqui que eu vou pegar para vocês verem, que é de sarja. Ai, meu Deus, caiu alguma coisa. Não. Aqui eu tenho uma parca. O nome dessa peça aqui é parca. E ela é de sarja. Isso aqui é um tecido de sarja e 100% algodão também. A gente vê aqui pela etiqueta que é uma peça de 100%, confeccionada 100% com algodão. Isso é a sarja. Então agora você já sabe que isso aqui é sarja. Mais um tecido que eu tenho certeza que você já ouviu falar, lese. Esse aqui é uma peça que é super romântica. Ela é produzida de algodão, na maioria das vezes, também pode ser produzida com poliéster. Por isso que hoje, gente, você precisa olhar a etiqueta, porque peças, tecidos que normalmente eram construídos de fibras naturais, hoje tem fibras sintéticas no meio, e aí você precisa olhar realmente a etiqueta de composição. O lese, 100% algodão, é maravilhoso, tem um caimento muito bonito, ele tem esses bordados também, tem esses furinhos, esse tecido eu tenho certeza que você conhece. Um tecido que é muito utilizado em peças de alfaiataria é o corte, tá, gente? Alfaiataria é um tipo de corte, não é um tipo de peça. Ela tá usando um blazer alfaiataria, tá? O blazer é o nome da peça, mas o corte dele é de alfaiataria. A gente tem muitas peças de corte de alfaiataria que são feitas com tecido de crepe. A gente chama crepe, né, o tecido. É um tecido mais encorpado, ele é muito bom para calça comprida, para usar no ambiente de trabalho. E aí, mais uma vez, você vai olhar a etiqueta de composição. Se tiver o poliéster, ela vai ser um pouquinho mais quente, mas tem uma vantagem aí. Tem uma super vantagem, não vai amarrotar tanto. E aí você pode procurar calças que tenham esse misto de tecidos. E aí o crepe, né, vai ser um tecido mais encorpado, vai ter um caimento melhor no corpo, dá para você usar em ambientes formais. A gente vai ter calça, vai ter vestido, vai ter várias peças com esse tecido. E por último, um tecido que provavelmente você já usou em ocasiões especiais, que é o chiffon. Chiffon é aquele tecido, aqui tá vendo? Ó, um tecido bem fininho. Esse tecido mais fininho que é muito utilizado em peças formais, em vestidos de casamento, dá esse toque leve, dá essa leveza para a peça. E aí a mesma coisa, a gente vai ter chiffon à base de seda, vai ter chiffon à base de poliéster. Você só precisa escolher o que é melhor, o que é mais adequado para sua rotina, o mais adequado para o seu conforto, para sua cidade e para o seu bolso também, obviamente. E aí, gente, esse foi um compilado que eu fiz sobre os tecidos e as fibras têxteis. Eu espero que vocês
com essa noção agora vocês consigam fazer boas escolhas, escolhas conscientes, não pagar tão caro por uma peça que não vale tanto por conta da fibra têxtil, isso é muito importante também. O preço precisa ser justo. Precisa ser justo. Lógico, existem várias coisas envolvidas ali na produção da peça. Mas agora você já consegue escolher com consciência e sabendo os cuidados que você precisa ter com a peça. Uma peça de poliéster, por exemplo, você não vai poder passar com ferro muito quente. Você não vai poder lavar com água muito quente, porque isso vai danificar a peça. E aí, esses cuidados você vai encontrar sempre na etiqueta de instruções de lavagem e na etiqueta de composição da peça. Agora me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas diferenças que eu falei para vocês aqui nesse vídeo.